Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo. Aqui hoje nós vamos falar sobre casais. Como que você encontra propósito junto à sua pessoa amada? Como é que vocês juntos se alinham para ir para o mesmo lugar? Como é que vocês lidam com as diferenças, os desafios de um para o outro? Como é que vocês conseguem usar essas diferenças para a vantagem do relacionamento e não para gerar problema e mais discussão e mais briga? Espero que esse vídeo te ajude na tua vida amorosa. Vamos nessa. Esses dias eu fui confessar como pecador que sou, né? E o padre me falou uma coisa muito legal, né? Uma das coisas que eu falei pra ele, abrindo meu coração aqui pra você, é o padre, olha, às vezes eu reclamo de umas coisas que não faz sentido da minha esposa, né? Ah, sabe quando tu reclama daquela coisa que tu não precisa reclamar? Tá só enchendo o saco, né? Pô, tô só enchendo o saco da minha esposa, ela não precisa reclamar disso, não é um problemão, entendeu? Sei lá, ela não apagou a luz do quarto. Nossa, não precisa, basta eu apagar a luz do quarto, né? Não precisa ficar reclamando com ela. E o padre me falou uma coisa que ficou marcada na minha cabeça, ele disse assim, olha, a diferença é um bem. A diferença é um bem. E desde então eu fiquei com isso na cabeça. E toda vez que eu vou fazer uma pequena reclamaçãozinha dessa, porque eu que sou o chato da relação, toda vez que eu vou fazer uma pequena reclamaçãozinha, eu me lembro disso. Olha, a diferença é um bem. Uma coisa é eu querer ajudar a pessoa que eu amo a ser melhor. É pra isso que a gente entra num relacionamento, né? Por que tu casa? Não é pra ser feliz. Não. Tu casa para fazer a outra pessoa feliz e para fazer ela feliz, você precisa ajudá-la a ser melhor. Então, quando eu olho para os problemas, os defeitos, as dificuldades que a minha esposa tem, se eu não estou falando com ela na tentativa de ajudar ela a ser melhor nessas dificuldades, se eu só estou reclamando por reclamar, ou por alguma preciosidade, algum preciosismo meu, ou porque, sei lá, eu tô com algum ciúme meio bobo, cara, isso só vai levar a briga. Agora, quando eu tô falando na tentativa de dar uma solução, de mostrar um caminho, porque eu sei ajudar ela a melhorar naquilo, porra, aí é outra coisa totalmente diferente, entendeu? Quando a gente está num relacionamento, a gente precisa entender que nós estamos ali para fazer a vida do outro mais feliz. E não estamos ali para nós sermos mais felizes. Agora, existe um parêntese muito importante aqui. Os dois precisam estar pensando assim. Porque se só um estiver pensando assim, um vai se tornar uma espécie de um servo do outro, né? O que não é uma coisa tão ruim assim, mas vai te deixar triste. Então é importante que haja esse alinhamento entre os dois. Aqui em casa a coisa é muito clara. Nós estamos aqui, neste casamento, para um dar a vida pelo outro, para um fazer o outro feliz e para que nós dois juntos demos as nossas vidas pelos filhos. Então, quando nós namorávamos, a gente conversava bastante. Eu morava na Itália, na época de 2020, né? Aconteceu coisa horrível no mundo. Não gosto nem de falar, porque senão vai que o algoritmo não me gosta de mim, né? Eu tava lá, em 2020, morando na Itália, e a Milene, minha esposa, tava morando na Escócia. E a gente conversava só por telefone, chamada de áudio. Eu não tinha internet boa em casa e não conseguia fazer chamada de vídeo, só chamada de áudio. A gente passou meses assim, conversando em áudio, né? E a gente passava horas e horas conversando e falando sobre as nossas coisas mais profundas, assim. E foi muito bom isso, porque foi um período do nosso relacionamento onde a gente começou a entender quais são as coisas importantes para cada um, como é que cada um pensa, que tipo de coisa irrita o outro, que tipo de coisa eu preciso tomar cuidado na hora de falar. A gente foi aprendendo a se entender, né? A gente foi se conhecendo. E conforme a gente foi se conhecendo, a gente foi juntos, né? Nós dois juntos, nós estávamos com a mesma disposição. A gente vai se conhecer e a gente vai tentar ser o melhor um pro outro. A gente entendeu muito cedo, por alguma sorte, né? Talvez um pouco de amadurecimento na vida, que a gente não estava ali para cada um ser feliz. Não, a gente estava ali para que os dois, cada um fizesse o outro feliz. E nessa troca, acaba que os dois ficam felizes, né? Então, isso é muito importante. Quando você está namorando, você precisa chegar nesses pontos comuns que são
por que nós estamos nesse relacionamento, o que nós estamos fazendo aqui, qual a nossa expectativa para esse negócio, né? Onde a gente quer chegar. É importante que tenha essa conversa. Mais importante que essa conversa é essa disposição. Eu estou disposto a fazer isso por essa pessoa, porque no namoro é um bom momento de decidir isso, né? Eu não estou disposto a fazer isso por essa pessoa. Então, cara, termina, vai, segue a vida, vai pra outra e acabou. É muito mais simples. Eu tô vendo que o outro não está disposto. Então, cara, por mais que tu esteja 1 milhão de vezes disposto, se o outro não tá nada disposto, vai ter um problema. E daí, beleza, a gente foi conversando, se conhecendo, chamada de áudio, e a gente foi entendendo a cabeça um do outro, como é que o outro pensava, a velocidade de cada um, né? Porque as pessoas são diferentes. A diferença é um bem, e cada um tem um tipo de velocidade para cada coisa. Eu sou melhor numa coisa, a Milene é melhor em outra, eu penso mais de um jeito aqui, ela de um jeito ali. Eu sou mais rápido para algumas coisas, ela é muito mais rápida para outras. Então a gente tem que ir aprendendo como é que cada um reage, a cada tipo de coisa. Alguns reagem com mais furor, outros reagem com mais calma, alguns reagem com mais velocidade, outros reagem menos. É muito útil nesse sentido você conhecer algumas ferramentas, né, que te contam um pouco sobre você. Como, por exemplo, os temperamentos. São ferramentas simples que você consegue estudar aí na internet, entender um pouco sobre o teu próprio jeito de se comportar. Porque quanto mais eu entendo sobre mim, mais fácil é de entender sobre o outro. Eu estou no meu casamento para fazer ela feliz. Ela está para me fazer feliz. Nós dois juntos cuidarmos dos nossos filhos e fazer com que a vida deles seja uma vida digna, decente, que eles sejam pessoas boas que estão no mundo. Então, é muito útil que a gente se conheça, cada um de nós, né? Que a Milene se conheça e que eu me conheça cada vez melhor. E a gente faz isso estudando, evidentemente. Você faz isso... Meu cachorro latiu aqui em algum lugar, né? A gente faz isso estudando, a gente faz isso meditando, a gente faz isso consumindo conteúdo e aprendendo sobre o ser humano. E eu faço isso me interessando pela outra pessoa que está na minha frente. Então, existe algo que faz com que os dois consigam se alinhar no seu propósito, se alinhar naquilo que eles querem, que é um interesse genuíno em saber sobre a vida do outro. Então, muitas vezes nas conversas de casais, a gente quer ficar falando de nós, né? Eu quero ficar falando de mim, eu quero ficar desabafando com a minha esposa e contando os problemas do meu trabalho, os problemas que eu enfrentei com algum amigo, alguma briga que deu, não sei o que, como é que foi o futebol, como é que aconteceu e não sei o que. Coisas que às vezes nem interessam pra ela e que só vão deixar o nosso relacionamento pior, né? Às vezes tu chega com um monte de reclamação do trabalho e é claro, né? Às vezes tu tá tão exausto e cansado e você precisa de alguém pra conversar. E a tua esposa, o teu marido tem que ser essa pessoa que você consegue contar pra isso. Mas às vezes você tá trazendo tanto problema que tu começa a criar problema na tua casa, de tanto trazer problema de fora, que você não precisava ficar trazendo. Algumas coisas tu pode resolver sozinho, resolve rezando, resolve com um amigo, resolve pensando você mesmo. Então, quando eu paro de só ficar trazendo as minhas coisas para dentro do relacionamento, começo no interesse genuíno por ela. Como é que eu posso tornar a vida dela mais fácil, né? Será que não vale a pena eu lavar a louça que eu nunca lavo aqui? Será que não vale a pena, eu não sei, eu tentar aprender alguma coisa sobre o trabalho dela para poder dar alguma dica que ela não aprendeu ainda, que ela não tem tempo para aprender, mas ela está trabalhando muito, né? Que tal eu estudar um pouquinho do que ela faz para tentar mostrar um pouco de caminho para ela? Esse tipo de coisa que é, como é que eu alivio o peso da minha esposa um pouquinho, né? Como é que eu tiro, o que eu posso tirar dela de vez em quando? E se você é a esposa e tá vendo esse vídeo, é a mesma coisa pro teu marido. O que eu posso tirar dele? Que tipo de alívio eu posso dar para ele, né? Então, quando eu começo a pensar assim, no interesse genuíno em aliviar a vida dela, percebe como isso vai fazendo com que naturalmente o nosso propósito vá se alinhando. Porque agora eu paro de ficar num movimento que é como eu alinho os propósitos dela aos meus e faço um movimento contrário. Como é que eu me alinho à vida dela. Agora imagina os dois fazendo isso. Em uma hora eles vão se encontrar. E você faz isso silenciosamente muitas vezes. Tem gente que adora ficar apontando suas próprias qualidades, né? Olha, eu estendi a toalha hoje. Olha, eu lavei a louça hoje. Olha, eu limpei o quarto hoje. Olha, eu ensinei o Juninho a fazer tal coisa hoje. E fica tentando se envaidecer para o teu próprio marido, para a tua própria esposa. Quando você para de fazer este movimento de ficar tentando trazer iluminação para tudo que você faz, começa a fazer em silêncio,
De repente, o ambiente começa a ficar mais leve. Olha, cara, eu nunca arrumo minha mesa, eu acho que eu vou começar a fazer isso sem nunca me gabar por isso. E daí, de repente, eu começo a arrumar minha mesa, limpar ela. Vamos supor que seja sempre a minha esposa que limpa e arruma. Aí, de repente, um dia ela vem pra limpar, ela olha, opa, tá limpa, tá organizada. E eu não falei nada, ela olha. E o que ela vai acontecer na cabeça dela? Aquela surpresa que encanta. Nossa, será que foi meu marido que fez isso? Não acredito que ele finalmente arrumou. E como eu não falei nada, não me envaideci, essa surpresa gera encantamento. Ela começa a pensar, olha, eu acho que ele tá melhorando. E daí ela começa a se interessar ainda mais por mim. Olha que coisa curiosa, né? Então quando você começa a fazer esses movimentos silenciosos dentro da sua casa, de coisas que você não estava fazendo antes. Por exemplo, todo mundo, toda casa, sempre tem alguma coisa no lugar, num cômodo que não pertence a ele. Do tipo, tem uma caneca aqui que eu trouxe para tomar café. E sempre ficam essas coisas no final do dia, né? Tu acorda amanhã, tu vai na tua sala e tem lá uma meia que devia estar no quarto e um prato que devia estar na cozinha, né? Imagina só esse pequeno ato de você, toda vez que mudar de cômodo, carregar uma coisa que não pertence a ele. Do tipo, eu vou sair daqui e eu vou levar essa caneca embora pra cozinha, que é o lugar que ela devia estar depois que ela tá suja, né? Eu vou deixar na pia lá, na lava-louça. Agora imagina você fazer isso o tempo todo, todos os cômodos da sua casa. Tá saindo da sala, olha, acha aquele negócio, tem esse prato aqui não é legal. Por exemplo, meu filho veio aqui, deixou um Chewbacca aqui na mesa. Não é o lugar do Chewbacca aqui, eu tenho que levar de volta lá pra cima. Então eu saio daqui e levo ele de volta. Eu começo a fazer isso é silencioso, ninguém nota. Mas de repente a casa começa a ficar mais organizada. E daí, como a casa vai ficando mais organizada, a minha esposa começa a ficar mais feliz, porque ela tá numa casa mais organizada. E ela pode nem perceber que fui eu que fui arrumando. Mas de repente ela tá vendo que ela tá tendo menos trabalho para organizar e para limpar, porque eu tô aliviando um pouco o peso dela. Isso vai deixando a vida no lar muito mais agradável, muito mais gostosa. Imagina o seguinte, tu olha pra geladeira, tá? Foi lá pegar uma cerveja no final do dia, abre a geladeira, olha, nossa, não tô vendo nenhum leite. Começa a criar esse hábito, né? O que será que tá faltando na geladeira? Não tô vendo nenhum leite, abre o armário, não tem leite. Quer saber? Amanhã cedinho, eu vou acordar mais cedo, eu vou lá no mercado, né? Tem um mercadinho aqui do lado de casa, né? Aí tu vai lá e compra 3 leites. Aí tu bota no armário ali quietinho. Aí tua esposa acorda, um pouquinho depois. Aí ela vai querer tomar um leite. Daí ela lembra, putz, não tinha leite. Aí ela vai lá na geladeira pra pegar outra coisa. Tem um leite que você percebeu antes e colocou pra ela. Olha que coisa legal. Quando você começa a ver esses pequenos atos que passam despercebidos e eles começam a ser notados com essa surpresa encantadora, o relacionamento começa a melhorar. Vocês começam a se alinhar. Por quê? Porque daí, de repente, a tua esposa, teu marido, começa a perceber que você realmente quer o bem dela, né? De repente minha esposa começa a perceber que na prática, eu não tô mais falando, nossa amor, como eu te amo, como eu te quero bem. Não. Eu começo a fazer as coisas. É claro que tem que falar. Tu tem que falar que ama, que a esposa tá linda, que o teu marido tá lindo, né? Tá bem arrumada, né? Tá bem arrumado. Tu tem que elogiar. Mas começa a fazer esses atos concretos que comprovam o teu amor. Pouco a pouco, a outra pessoa vai começando a mudar a visão dela sobre você. E é natural que os propósitos comecem a se alinhar. Por quê? Porque agora eu começo a notar, olha, ela realmente está fazendo as coisas pelo bem do casal, da nossa casa. Ela realmente está fazendo as coisas pelo bem da família. Dá pra ver que ela está realmente se esforçando para que a nossa vida junto seja melhor. E daí nós começamos a fortalecer o nosso relacionamento devagarzinho. Veja, melhorar um casamento, melhorar um relacionamento é uma coisa que acontece aos poucos. Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Elton, meu casamento não tá bem, o que eu faço? Começa com esses pequenos atos e dê tempo ao tempo, com paciência. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, esses pequenos atos. Logo eles começam a ser notados, porque a vida do outro vai ficando mais leve. E por mais que muita gente reclame, mas eu faço isso, eu vou virar um empregado dele. Cara,
começa a fazer isso sem pensar nisso um pouco. Passa um tempo. Cara, olha, eu vou melhorando devagar, eu vou me interessando pelo outro, eu vou parar de reclamar das coisas. Por mais que você seja o cara ou a mulher sobrecarregado do relacionamento no momento. Mas começa você a se dispor nessa espécie, e é isso mesmo às vezes, tá? Numa humilhação, porque isso que é humildade. Humildade é se humilhar. Começa você nessa humilhação. Olha, eu vou acordar mais cedo, eu vou lá comprar o leite que tá faltando na geladeira. Olha, eu vou sair mais cedo do trabalho para fazer tal coisa. Olha, eu vou me esforçar e vou lavar a louça aqui que eu nunca lavo. Eu vou fazer tal coisa. Eu vou comprar aqui uns convites de cinema, uns ingressos de cinema pra gente ir. Eu vou começar a pensar nesses programas diferentes para nós. Começa você a ser o movimento da mudança no teu relacionamento e você vai ver que vocês dois vão começar a se alinhar e se unir mais ao longo do tempo. E lembra, existe um tempo para as coisas acontecerem, não acontece da noite pro dia. Então, começa a notar que a diferença é um bem, nós somos diferentes. Existem coisas que eu gosto e que o outro não gosta, coisas que pra mim funcionam assim e pra ele não. Às vezes você se importa muito com a organização quando o outro não se importa nada. Às vezes você se importa muito com a limpeza enquanto pro outro não importa muito. Ah, mas ele é um porco e tal. Cara, mas sei lá, às vezes foi como ele foi criado, às vezes ele realmente não se importa. Começa a deixar de lado essa cabeça de que ele precisa pensar tudo igual a mim e começa a entender que a diferença é um bem, e eu vou começar a me esforçar para fazer o outro feliz com pequenos atos diários. E aí, pouco a pouco, nas conversas, no dia a dia, vocês vão se reaproximando, vão se aproximando mais e vocês começam a se unir no mesmo propósito. Logo, logo, o outro começa a te dar abertura para falar mais coisas, para vocês começarem a entrar em novos acordos. Isso vai ajudando o relacionamento de vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um comentário aqui me contando. Compartilha esse vídeo com teus amigos, aí teus casais que você conhece. E a gente se vê, se inscreve no canal, não esquece disso, hein? Tamo junto, um grande abraço.